Gente, boa noite. Eu queria agradecer a todos, a todes, a todas a presença hoje. A gente está aqui iniciando mais uma mesa nesse webinário, né, do GEPOM, em parceria com o pessoal do SEM, da Missão Paz. E essa mesa vai falar sobre discussão sobre direito linguístico, que, como eu estava falando agora, é um assunto que me interessa demais, né? A gente vai falar, então, com a Jael Sanerá Cingales Gonçalves. Ela é do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas e da Promigra. Então, Jael, você tem aí 25 minutinhos para fazer sua apresentação e depois eu vou dar um tempo para as perguntas, tá bom? Então, quem estiver assistindo a gente tiver pergunta, vai pensando e digitando que depois eu leio para a Jael. Obrigada, Jael, mais uma vez e bem-vinda. Será que eu tinha que me apresentar, Jael? Acho que sim, né? Vou falar só rapidinho. Bom, eu sou Maria Carolina, eu sou pesquisadora do GEPOM e trabalho com História Oral de Vida de Mulheres. Pronto, Jael, vai lá. Bom, primeiro, boa noite a todos. Quero agradecer ao Felipe pelo convite. Dizer que é de uma satisfação enorme estar conversando com vocês, aí por intermédio da Maria Carolina, sobre um tema muito interessante, que é afeto aí com que eu tenho pesquisado e trabalhado na interface entre direito e linguagem, e ainda mais num grupo de pesquisa vinculado institucionalmente à EASH, né, que é um campus aí da USP que se propõe justamente à multidisciplinaridade. Então, acho muito bacana a abertura de espaço para tratar sobre direito linguístico, essa expressão a que a gente não associa coisas com muita facilidade, né? Então, a gente está... uma das minhas propostas hoje é justamente trazer o tema para a conversa, para a gente entrar um pouco e ver o quanto que a temática migratória ganha quando a gente pensa por uma abordagem voltada para o direito linguístico, para as políticas linguísticas. Eu vou tomar a liberdade de dividir alguns slides com vocês, tá? Peço que a Maria Carolina me interrompa quando eu ultrapassar o limite do tempo, e aí então a gente consegue seguir na conversa depois, nas perguntas e tudo mais. Deixa eu ver. Deu? Projetou? Tá projetando. Tá, né? Tá. Bom, então eu quero inicialmente já situar a minha fala, né? Esse painel temático é sobre direito linguístico. Eu, particularmente, falo desde uma posição preocupada com a questão legislativa sobre a língua, né? Então, quando eu estou falando de direito linguístico, eu estou falando, nesse caso específico aqui, hoje de noite, da legislação sobre a língua e fazendo um recorte mais específico ainda, que é sobre a questão migratória, tá? Institucionalmente, eu tenho pensado direito linguístico. Daí o bacana de estar falando também para um grupo de pesquisa, a partir de outros espaços institucionais, né, no grupo de pesquisa Língua, Direito, Estado e Sociedade, do Centro de Pesquisa Poemas, vinculado à Unicamp, ao Promigra, que é um projeto de extensão vinculado à Faculdade de Direito da USP, e ao Grupo de Políticas Linguísticas Críticas da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, vejam por aqui já, por essas vinculações institucionais, o quanto que o tema direito linguístico ele é afeto a um terreno multidisciplinar, né? Imediatamente a gente relaciona ao direito e à linguagem, mas vocês vão ver pela minha fala o tanto que outras áreas do conhecimento têm a contribuir com a temática, principalmente quando a gente está pensando na questão migratória, nos direitos migratórios, na população migrante. Então, assim, eu tentei organizar de algum modo aqui, só para pontuar bem, eu quero com essa fala apresentar alguns conceitos, né, que podem nos ajudar tanto a compreender as questões, os exemplos que eu vou trazer, e além de apresentar esses conceitos, então trazer alguns exemplos práticos propriamente, concretos, tanto da nossa legislação brasileira como da nossa jurisprudência e algumas práticas institucionais que nos fazem perceber o direito linguístico em operação aí na questão migratória, né? Com essa apresentação, então, com esses conceitos que eu vou trazer, com esses exemplos concretos, eu tenho dois propósitos, né, bem, de algum modo, um pouco ambiciosos, que fazem parte de um programa de sensibilização para a existência de deveres linguísticos que acabam coibindo o exercício da cidadania,
e prejudicando o alcance da justiça social, especificamente, como eu vou falar hoje, da população migrante, e também uma sensibilização voltada para a necessidade de que se concebam políticas públicas linguísticas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, individuais e direitos sociais da população migrante, né? Então, quando eu falo de direito linguístico, pensando especificamente na questão migratória, eu estou falando de direitos linguísticos, então aquilo que toda pessoa tem direito de exigir em relação à língua, como eu também falo de deveres linguísticos, então obrigações que nós temos em relação à linguagem. Eu vou trazer exemplos mais concretos aqui, mas de imediato eu quero já dizer que o modo como o direito trata a questão da linguagem tem implicações nas questões de nacionalidade e de cidadania. Então, eu vou mostrar alguns, historicamente, inclusive, mostrando o quanto que a regulação da língua, a imposição de uma língua oficial, no caso do português, como a língua portuguesa, tem implicações diretas na nacionalidade, nas formas de aquisição da nacionalidade, ou seja, de quem se considera cidadão brasileiro para efeitos jurídicos, né? Então vejam que é um tema muito atravessado por diferentes nuances históricas e sociológicas, além das jurídicas e linguísticas que são mais evidentes. Então, quando eu estou falando de direito linguístico, eu estou me referindo a um campo, a uma área do direito, né, que ainda não tem autonomia científica. Então, a gente não vai encontrar nos currículos das faculdades, dos cursos de direito, uma disciplina chamada direito linguístico, mas que está ganhando autonomia do ponto de vista na pesquisa e autonomia formal também, na medida em que já tem legislação, tem regras que a gente consegue identificar como regras de direito linguístico, ou seja, essas regras que regulam a língua. Especificamente em relação aos direitos linguísticos, a gente pode recuperar a instauração, digamos assim, ou o boom de direitos linguísticos a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que coibiu a discriminação em razão de alguns fatores, entre eles o fator linguístico, né? Então, a gente tem um exemplo aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos de um direito linguístico humano, está previsto num documento de direito internacional dos direitos humanos, que é, entre outros fatores, a língua, né? Também pensando do ponto de vista internacional, dessa proteção global que se pretende dar aos direitos humanos, tem um documento muito importante que a gente sempre fala, quando fala de direitos linguísticos, que é propriamente a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que traz, por exemplo, um direito linguístico bastante falado, né? Que é o direito linguístico de todos poderem aceder ao conhecimento da língua própria da comunidade onde residem. Em outras palavras, significa dizer que em território brasileiro, todos teriam direito a conhecer a língua portuguesa, né? Então vejam que por aqui a gente pode entender o que são os direitos linguísticos. Nesse caso aqui, direitos humanos linguísticos, né? Relacionados aí à não discriminação, à proteção da dignidade humana através da língua. Mas vejam que interessante que se a gente fala de direitos linguísticos, por um lado, a gente também pode ver no próprio direito, na própria legislação, a criação de obrigações em relação à língua que contradizem os direitos linguísticos, na verdade, criam obrigações que inibem o acesso a direitos fundamentais e a serviços públicos. Então, aqui foi a primeira Constituição que impôs uma língua oficial, dizendo que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Aqui a gente tem um dever linguístico, claro, que nos diz, dever de quem é dever no Estado brasileiro falar a língua portuguesa, né? Então, voltando à questão dos direitos linguísticos propriamente, eu dei 2 exemplos ali, o direito linguístico à não discriminação, o direito linguístico de conhecer a língua portuguesa no Brasil, e tem outros tantos, né? Então, pensando nessa abordagem de direitos linguísticos como direitos humanos, a gente normalmente pensa voltado a minorias linguísticas, né? Pensamos aí nas línguas indígenas, nas línguas de imigração, nos indígenas, nos migrantes, na comunidade surda, na língua de sinais, né? Então, são vários os direitos linguísticos que a gente pode ver implementados por políticas linguísticas. Direito ao ensino da própria língua,
o direito de dispor de serviços culturais, direito de ser atendido na sua língua em organismos oficiais, né? Então vejam que, de algum modo, tem uma contradição entre a imposição de uma língua oficial pela Constituição, que diz nesse estado vai se usar para fins jurídico-administrativos a língua portuguesa, e, por outro lado, os direitos linguísticos que dizem que os serviços oficiais vão ser oferecidos também na própria língua, né? No caso de diversidade linguística em relação à língua oficial. Então, vejam a quantidade de temas de que a gente fala quando fala de direito, quando eu estou falando categoricamente de direito linguístico e de deveres linguísticos. Isso é algo importante, né? Porque sempre quando a gente fala, principalmente voltado para a questão migratória, a gente fala dos direitos linguísticos dos migrantes. Mas é interessante também pensar, eu vou trazer alguns exemplos, de como que deveres linguísticos dos migrantes também acabam impactando no exercício da cidadania nos estados acolhedores, né? Um exemplo disso, que eu já vou dar logo de início, no caso de direito linguístico, de que eu estou falando, teve uma ação civil, agora no contexto da Covid, teve uma ação civil pública, ingressa na terceira região, aqui no estado de São Paulo, em que algumas instituições entraram na justiça contra a União, contra o Dataprev, contra a Caixa, e um dos pedidos dessa ação era justamente para que se disponibilizasse tradutor para garantir o atendimento adequado aos migrantes que não falassem a língua portuguesa nas agências da Caixa Econômica Federal no pagamento do auxílio emergencial, né? Aí vejam que interessante a resposta dada pelo poder público no contexto dessa ação civil pública, dizendo justamente que não existe lei ou ato normativo que obrigue a Caixa a fornecer atendimento em idiomas estrangeiros, né? Em um outro momento, disse que, embora não sendo obrigada, embora não haja obrigação prevista em lei, contingencialmente, ocasionalmente, as agências dispõem de empregados que por alguma circunstância, fala alguma língua estrangeira, então consegue atuar ali como mediador linguístico, né? Se comunicar em inglês com os estrangeiros, como se todo migrante falasse a língua inglesa, né? Então vejam por aqui que a questão do direito linguístico chega ao poder público, chega ao poder judiciário, e por essa questão, pela ausência de uma política linguística legislativa, o poder público responde: eu não tenho o dever linguístico de oferecer tradutor ou intérprete, tal qual está pedindo o Ministério Público, a Defensoria Pública na ação, né? Então vejam o modo como esse direito linguístico tem chegado ao judiciário. Pensando agora em deveres linguísticos migratórios, né? Então a gente vai ver que essa violação de direitos linguísticos que funciona ordinariamente, ela tem uma memória, né? Então, se a gente fala de violação de direitos linguísticos, a gente precisa pensar historicamente na existência de deveres em relação à língua. E aí, com isso, a gente não pode esquecer, por exemplo, que durante o Estado Novo era proibido que se falasse a língua portuguesa, línguas estrangeiras em repartições públicas. Então, isso não faz nenhum século que falar outra língua que não a língua portuguesa era proibido. E hoje, 2020, 2021, o que se pretende através do Poder Judiciário é uma política linguística, provocar o poder público para que se criem políticas linguísticas de oferta, de tradução, interpretação nas repartições públicas, né? Indo adiante na questão dos deveres linguísticos, exatamente na questão migratória, daí a gente tende a pensar coisas como, nossa, mas isso foi ainda no século XX, ainda na década de 40, no Estado Novo, tem todo o contexto histórico que o caracteriza, político. A gente vem para a nova lei de imigração, uma legislação moderna, considerada por muitos bastante progressista na questão migratória, né? Que tem uma disposição clara em relação a um dever linguístico para a aquisição da nacionalidade por naturalização no Brasil. Então, a aquisição da nacionalidade
brasileira é condicionada ao conhecimento da língua portuguesa. Isso está disposto lá, a gente pode ver como um dever linguístico bem expresso na nossa legislação migratória. Um aspecto interessante aqui é que, com a nova lei de imigração, ficou comunicar-se em língua portuguesa, na legislação anterior dizia ler e escrever em língua portuguesa. Pensou-se por aí que essa comprovação do preenchimento dessa condição ficaria facilitada, quando, na verdade, os documentos normativos que regulamentaram a lei deixaram inicialmente o processo muito mais difícil. Então, pela primeira portaria que saiu, regulando justamente essa necessidade de comprovar a comunicação em língua portuguesa, exigia só o CELPE-BRAS, que é um certificado de proficiência em língua portuguesa, reconhecidamente com exigências em relação à língua que, na verdade, dificultam muito a comprovação através desse certificado, né? Muito em função do trabalho de linguistas, né, em parceria com profissionais de outras áreas, essa regulamentação foi sendo flexibilizada, né, e aí, junto ao CELPE-BRAS, hoje se aceitam outros documentos que estão atualmente previstos numa portaria bem recente, que saiu em novembro de 2020, e que permite, por exemplo, comprovação de que tem capacidade de se comunicar em língua portuguesa através de aquisição de título na educação superior em cursos da educação à distância, né? Além de outras previsões lá da portaria. Tudo isso para mostrar que é um dever linguístico lá, o de necessitar de falar a língua portuguesa para aquisição da nacionalidade, e isso acaba impactando, né, em todo o procedimento para, enfim, adquirir o procedimento da naturalização no Brasil. E aí, do ponto de vista, aprofundando mais na questão teórica que envolve o fato, a gente pode pensar os efeitos disso para os sentidos de nacionalidade brasileira, de cidadania brasileira, né? O que se espera de um cidadão, de um nacional brasileiro, entre aspas, quando pede-se a ele que obrigatoriamente se comunique e comprove se comunicar em língua portuguesa. Junto com essa questão migratória, eu trouxe algumas práticas institucionais, né, com essa questão do dever linguístico. Então, em relação à naturalização, vejam, o sistema Naturalizar-se, que desde de novembro do ano passado veio sendo promovido pelo Executivo Federal, né, para conduzir e operacionalizar o procedimento de naturalização. É um site totalmente em língua portuguesa, né? Aí vocês vão pensar, mas pode-se pensar que a questão da naturalização não envolve necessariamente um contexto migratório que se pode dizer vulnerabilizado ou com vulnerabilidades sociais evidentes, né? Aí a gente vai para a plataforma do Sisconare, né, que é o sistema do Ministério da Justiça que operacionaliza a solicitação da condição jurídica de refúgio no Brasil, também um site em língua portuguesa, né, sem qualquer acessibilidade linguística, sem pensar na diversidade linguística que constitui a população migratória no país. Isso no mesmo tempo em que a resolução normativa, então o direito que está legislado lá no direito positivo, diz que a linguagem dos formulários deverá ser de fácil compreensão aos peticionários, né? Então, isso aqui também traz uma discussão muito interessante sobre acessibilidade linguística, que a gente pode pensar não só em relação a diferentes sistemas linguísticos, então o fato de ter o português, o inglês, o francês, o espanhol, o árabe, o crioulo, mas pensar na própria acessibilidade do linguajar utilizado nesses formulários, né, voltados aí na prestação de serviços públicos, principalmente voltados à população migratória, população refugiada. Então, só tentando fechar, eu acho que já está no fim do meu tempo, quando a gente fala de direito linguístico, a gente está falando de direitos linguísticos humanos, né? Então, direito
a tradutor intérprete em diferentes questões, então direitos linguísticos penais, no caso do tribunal do júri, no caso de testemunhas que não falem a língua portuguesa, do próprio réu não falar a língua portuguesa, de todo o ambiente ali que é habitado num processo penal, exigia a tradução e a interpretação. A gente está falando de direitos linguísticos também. Existem, por outro lado, deveres linguísticos aos quais as nossas práticas aí institucionais precisam estar atentas também, de diferentes modos, né? Então, a gente pode começar a pensar em deveres linguísticos, junto com direitos linguísticos, nas nossas políticas de advocacy, junto aos três poderes, né? Então, pensar tanto no legislativo, executivo e judiciário, pensar a complexidade que envolve a temática, né? A relação, a regulação da língua numa perspectiva que envolva diferentes áreas do conhecimento, né? Pensar do ponto de vista sociológico, antropológico, jurídico, linguístico, né? Pensar a gestão de políticas públicas nesse contexto todo, envolver, como eu falei, poder judiciário, poder legislativo e dois elementos que eu entendo aí na questão do direito linguístico, principalmente falando de direitos e deveres linguísticos migratórios, que é a presença determinante da universidade e da sociedade civil pautando aí e contribuindo para as discussões. Eu acho que, inicialmente, as minhas palavras são essas. Muito obrigada. Oi, Jael, muito obrigada. Nossa, o tema dá muita discussão. Eu ainda não estou com acesso às perguntas, então eu vou fazer uma pergunta para você, pode ser? Diga. Jael? Na verdade, são duas perguntas, assim, que eu acho que estão meio ligadas, né? Você estava mencionando aquele momento do Estado Novo, quando era proibido de falar línguas estrangeiras nos estabelecimentos públicos, né? E ontem eu estava falando sobre o Dia do Imigrante Italiano e a gente estava dizendo que nesse período também foi justamente o período em que as associações de imigrantes foram fechadas no Brasil também. Então, além de tudo isso, você não podia falar a sua língua, mas você também não podia se reunir com os seus, né? Então, é mais ou menos essa questão que você está levantando. O que se espera de um cidadão, né, brasileiro? O que a gente espera que ele tenha e como que se espera que ele se comporte? É muito interessante, Maria Carolina, esse teu ponto faz pensar na participação política, exato, né? No direito à participação política, daí pela abordagem que a gente dá na perspectiva do direito linguístico, o direito à participação, à participação política coibido pela questão da língua, né? Então, daí a gente pode olhar para o aspecto eleitoral, por exemplo, e pensar na questão, na exigência da alfabetização para exercer a cidadania ativa, para poder votar, né? Então, qual é a memória que está por trás dessa exigência de falar a língua portuguesa para poder participar politicamente das decisões numa democracia, né? Então, muito interessante. E muito essa ideia também, né, de que, ainda mais nesse período, né, dessa constituição dessa nação, né, do que é ser brasileiro. Então, quer dizer, você esquece tudo que te constituiu em outro país, e aí você, para ser brasileiro, você precisa praticamente abandonar sua língua, abandonar suas origens, abandonar suas experiências e se transformar em outra coisa, né? Perfeito. A mim chama muita atenção a questão desses requisitos em relação à língua para a nacionalidade. Eu acho que tem muito... Nós, em trabalhos interdisciplinares, a gente precisa pensar qual é o efeito, qual é a memória, então, qual é a causa, entre aspas, e qual é o efeito, né, disso na nossa formação social e tal, que memória de língua é essa, que memória de nacionalidade é essa que condiciona a participação à questão da língua.
E é engraçado, porque agora, só um adendo, assim, para você conseguir a nacionalidade pelo casamento na Itália, aí você também precisa fazer uma prova de língua. Olha que interessante. Isso é muito Antes interessante. você não precisava, isso é bem recente, de uns 2 anos, 3 anos para cá, acho que 2 anos. E aí você tem que atingir um certo nível de proficiência para conseguir a nacionalidade pelo casamento. Olha que interessante. Sabe, essas coisas me fazem pensar na certificação de uma mão de obra, né? Porque essa memória que constitui a exigência da língua já pode estar atravessada por um sentido do tipo quem domina a língua tem condições de, em outras palavras, servir a mão de obra. Enfim, tem muita coisa relacionada aí, e aí eu sempre chamo atenção, né, para mostrar o quanto que essas obrigações em relação à língua são tão importantes de serem vistas, né, pensando aqui nessa nossa conversa de grupos de pesquisa, né, são tão importantes de serem vistas do ponto de vista acadêmico também, porque eu acho que a gente pode ir para a prática social, né, tentando sempre essa relação necessária entre prática teórica, prática política, prática social, e a gente pode ir com questões interessantes para a realidade concreta, né, pensar essas obrigações em relação à língua. Sim, e você mencionou o caso dos surdos, por exemplo, que também tem uma situação, né? Tem uma lei que reconhece a língua de sinais como uma língua, a Libras como uma língua, mas não uma língua, não a oficializa como uma segunda língua, né? Isso não é um país bilíngue. Então, isso também impede que várias coisas aconteçam, como você estava dizendo, lá no campo mesmo, de eu ter acesso, eu conseguir acessar tanto português quanto a Libras, né? Então, você fica meio num limbo dentro do seu país, né? Exatamente. E tem uma coisa interessante, Maria Carolina, em relação exatamente aos direitos linguísticos da população surda, que essa legislação, que é do início dos anos 2000, ela 2002. tem isso, ela tem uma importância, né, e tem um contexto muito peculiar, digamos assim, do ponto de vista Sim. internacional, né? Então, o Brasil tem a nossa legislação de direitos humanos para pessoas com deficiência é fortemente determinada por tratados internacionais que têm status jurídico de Constituição, né? Então, e aí a gente vê a força que o direito tem a força que políticas linguísticas legislativas têm na temática do direito linguístico. E aí, falando da cooficialização, a gente tem um movimento de cooficialização bastante a gente tem um movimento de oficialização de línguas, principalmente pensando em línguas indígenas e línguas de migração. Por outro lado, também a oficialização não garante efetivação de direitos, né? Então, aí a gente entra nessa questão também do quanto que a existência de uma norma que oficialize determinada língua, que cooficialize determinada língua, no ordenamento implica, de fato, assim, efetivação lá na vida concreta, na prática, no acesso a direitos sociais e tudo mais. Né? Então, de fato muito interessante. Agora eu consegui achar as perguntas para além das minhas, então eu vou te fazer uma pergunta. O Hugo está perguntando qual a sua avaliação a respeito do novo acordo ortográfico como política linguística e seus efeitos nas relações entre os países envolvidos. Brasil em destaque e, por consequência, pensar nas relações internacionais com os imigrantes dos países relacionados. Então, é sempre interessante pensar, daí a gente olha para o acordo ortográfico como um instrumento linguístico, né? Um instrumento linguístico que tem algumas implicações. Um efeito interessante desse instrumento linguístico propriamente, com o novo acordo ortográfico, é esse efeito de unidade da língua, né? Que é o mesmo efeito de unidade da língua que faz com que a gente ache que, bom, é a língua o português, que é a língua oficial, então existe uma língua portuguesa, e aí a gente apaga completamente a diversidade linguística dos processos de escolarização. Então, veja, se a gente apaga dos processos de escolarização variações linguísticas
que a gente consegue perceber dentro da língua falada no Brasil, da língua portuguesa falada no Brasil, quando a gente pensa no acordo ortográfico como esse movimento de unificação da língua portuguesa, e a gente sabe as implicações colonizatórias que isso tem. Então, isso diz coisas sobre as relações exteriores, né? O português brasileiro, o português passou exatamente o português falado no Brasil passou por um momento de muita expansão no território, no terreno internacional, né? Então, e por aí se diversificaram as práticas voltadas para o ensino de português como língua estrangeira. Então, o português do Brasil ganhou terreno nas relações internacionais, e isso diz sobre a nossa política externa econômica, inclusive, né? De que país, como que a gente quer ser visto como país, e qual é o lugar que o Brasil, como Estado, aí pretende ocupar nas relações internacionais, e, de novo, a língua operando aí como um fator determinante, a propósito das relações com países de origem, com países em que se fala a língua portuguesa, que tem tratamento diferenciado no que diz respeito à aquisição da nacionalidade, né? Isso é muito interessante. Isso também mostra, de novo, assim, a relação entre ideia de nacionalidade e ideia de língua, ideia de falante de língua. Então. E eu acho que dá muito essa questão que você está falando entre a variação do próprio português brasileiro dentro do território e pensar, então, que você meio que sublima essa ideia também para que português é uma língua só, né? Como se também nesses outros territórios não houvesse variação linguística. Então, quer dizer, a gente achata tudo que é possível e transforma isso numa língua só, como se fosse possível. E a que preço, né? Quer dizer, o que eu pretendo com isso? Qual que é essa ideia de língua que eu tenho? E qual que é essa ideia de relação da língua com a vida, né? Com a cidadania de verdade. As pessoas, elas tendem a separar isso, né? E achar que língua é uma coisa e a vida real é outra. E não perceber que quando você está falando de políticas linguísticas, você está falando de possibilidade de exercer a cidadania, né? Exato, às vezes a gente esquece a política, da expressão políticas linguísticas, né? E aí fica justamente essa dissociação, assim, essa memória de que língua é um instrumento de comunicação, né? Pagando o aspecto histórico, político, ideológico que tem sobre falar, sobre poder falar, né? Sobre poder dizer. Tal. E essa coisa de quase, né? A gente fala, a gente não, mas as pessoas tendem a falar erroneamente, né? Ter voz, dar voz, lugar de fala, quer dizer, isso tudo também está relacionado ao que é o poder que a língua traz, né? A língua é poder, e o que isso está em torno dessas possibilidades de fato de comunicação, né? Exato. Então, pensando quando a gente fala em direito linguístico, então a gente está falando de sistemas linguísticos, então a gente está falando de poder falar trazendo, por exemplo, do Estado Novo, né? A gente está falando de poder falar determinado idioma, determinado espaço público, mas a gente também, de algum modo, está falando do direito de poder se expressar, né? Então, enfim, tem todas essas questões aí que podem ser abordadas. Um comentário, na verdade, que não é uma pergunta, mas eu acho que isso é para você também, né, continuar. Vou suscitar, assim, o que a Valéria está falando, né? Ela está falando um bom exemplo de xenofobia, são os nativos que argumentam que alguém que mora no seu país tem a obrigação de, no mínimo, falar a língua local. E olha que interessante, né? Eu trouxe um exemplo de 1939. Se a gente voltar aos diretórios dos índios de 1755, 57, a gente vai ter processo inverso, né? Que era a proibição total. Os nativos, né? Exatamente. Exatamente, né? Então,
Tudo isso para mostrar que falar de direito linguístico necessariamente é falar de uma memória de língua e de uma memória de nacionalidade, né? Que está aí, que a gente, que assim, eu trouxe os exemplos da lei, mas está na memória, né? Por isso que a gente fala essas coisas, né? A gente escuta essas coisas, porque é a memória que constitui a nossa produção legislativa. Por isso que eu tenho pensado muito, né, nesse diálogo necessário entre a produção de conhecimento linguístico, a produção de conhecimento universitário, no diálogo com a sociedade civil, com o poder público, com as diferentes esferas de poder, para a gente trabalhar sobre essa memória, né, e se promover a transformação social nesse sentido, né, que de algum modo reflexione sobre essa questão da memória da memória da língua, dos efeitos sobre sobre essa unicidade, né, sobre essa unidade e tal, que no final das contas vai trazer efeitos muito deletérios para as diferentes práticas de diversidade, né? Aqui a gente está falando pontualmente da diversidade linguística, mas quando isso intersecciona com outras questões, né? A gente vai ter o atravessamento da questão da língua, a questão da raça, com a questão de gênero. Então é tudo. Por isso que a gente precisa de diálogos tais como esse aqui, que nos ponham em contato, que nos desloquem, inclusive epistemologicamente, né, para a gente seguir avançando. E a gente está falando aqui dos verdadeiros nativos, né, dos povos originários, e se a gente for pensar o que aconteceu com os escravizados também, que já eram propositalmente trazidos em navios né, grupos que falavam línguas diferentes, quer dizer, como que isso também é o que você está falando, né? Como que uma questão que parece uma questão puramente acadêmica, ela reverbera na vida real das pessoas, e o que isso causava na vida real dessas pessoas, né? E causa até hoje. Se a gente for pensar, como você disse, nesse direito de acesso à língua e nessas várias variantes que a gente encontra do português brasileiro, que muito provavelmente, né, não são faladas pela maioria da população, a norma culta não é falada pela maioria da população, por razões que a gente também sabe bem, né, quem é que tem acesso à norma culta e por que tem, e por que todas essas variantes não são consideradas língua, né? Isso me faz pensar, Maria Carolina, na interdição, Carol, que sofriam... A gente já tá amiga. Isso me faz pensar, Carol, na interdição, né, que pessoas negras sofreram na escolarização, né? Era proibido aceder à escolarização, então ao ensino de língua portuguesa, a população negra. E aí a gente olha para os dados da alfabetização hoje, aí essa memória está marcada no presente, né? Então, porque a gente não pode separar a questão da língua da questão da história e de outras disciplinas que compõem aí as humanidades, né? Muita coisa. De interseccionalidade, né? E de como essas várias opressões, né? Como diz a Crenshaw, vão afetando a vida das pessoas. Ela estava falando mais especificamente sobre mulheres pretas, mas se a gente transpor esse conceito de opressões que, né, são sobrepostas à existência, certamente a língua é uma delas, né? Quer dizer, a possibilidade de acesso linguístico é uma delas. Exato. Pensar exatamente a questão migratória, a migração feminina e o acesso à língua nos países, entre aspas, de acolhimento é muito interessante, né? Quando a gente olha para o espaço e vê quem são os migrantes que estão indo aos cursos de língua portuguesa, né? Que estão conseguindo acessar, ter acessibilidade linguística, mas e aí a gente vê atravessamentos de ordem racial, cultural e de gênero. Isso é muito interessante, né? Eu não tenho mais perguntas aqui. Felipe, você me corrige, porque como eu disse, as perguntas não estão aparecendo todas para mim. Mas eu tô achando ótimo, porque assim eu tô tendo aula com a Jael, então vou continuar perguntando. Tá, Felipe? Pode ser? Deixa eu entrar. Achei aqui.
E, porque gente, achei uma tem duas pergunta. perguntas aí. Isso. Obrigada, Felipe. É que você sabe, né, Jael? A gente estava falando disso agora. O sistema sempre tenta nos derrubar, né? Então a gente está conversando, aí o negócio não abre, mas vai dar tudo certo. Tem duas perguntas aqui. Uma delas é do Rodrigo, que diz: a professora Jael tocou na questão dos imigrantes no Brasil. Assim, gostaria de saber se há algum tipo de assistência aos colegas professores estrangeiros. Muitos deles dominam muito mais a literatura de suas áreas, né, de conhecimento, sobretudo as suas línguas maternas, mas nem sempre isso é possível de ser utilizado na graduação, por exemplo. Há alguma lei ou algo assim para assistir a esses colegas com traduções de textos, etc.? Eu desconheço a existência de alguma legislação nos âmbitos federal, ou estadual ou municipal que deem esse respaldo à tradução exatamente para docentes que não sejam brasileiros, né? Algo que é interessante nesse movimento, né, é que isso tem sido pensado dentro das políticas linguísticas de internacionalização das universidades. Então, e aí eu vejo que essas políticas linguísticas são muito mais institucionais. Então, as próprias universidades desenvolvem suas políticas linguísticas de internacionalização, então, voltadas a, por exemplo, aumento de bibliografia em língua estrangeira, aumento de disciplinas ministradas em língua estrangeira, né? Isso na política de internacionalização da universidade. E assim como não existe nenhuma legislação que promova o ensino ou tradução ou outro mecanismo de política linguística para os estudantes migrantes, né, que estão acedendo à educação superior, principalmente a população refugiada, com acesso facilitado pelas ações afirmativas de ingresso. Então, eu desconheço legislação nesse sentido, mas aí aqui repousa um lugar fundamental das políticas universitárias, né? E aí é por isso que é importante trazer o debate, fazê-lo circular em diferentes espaços, porque aí entra as políticas institucionais de promoção da diversidade linguística, né? Que no contexto migratório é super importante, tanto para docente como para a população, para os estudantes propriamente dito. Tá. E eu tenho outra pergunta, que é do Hugo. Pensando em Libras, o atendimento que a política cultural abraçou sobre a presença desses tradutores, incluso a virtualização dos eventos, né? Já tem resposta dessas experiências? Contribuiu para a inclusão? Quer dizer, acho que, Hugo, me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que você está perguntando, o Rodrigo está agradecendo, falou que foi respondida, que bom. Hugo, me corrige, mas eu acho que o Hugo está perguntando assim, considerando agora que a gente tem tantos eventos online, sim, tantas lives, tantas palestras, a gente mesmo está online, isso tem a gente já tem alguma resposta sobre tem mais intérprete, isso está atendendo essa população, ou a gente talvez ainda não tem estudos, ou os estudos estejam mostrando que não está suficiente? Acho que é essa a pergunta. Certo. Eu vou, na verdade, para responder isso, fazer uma indicação entre tantos colegas, né, que têm se debruçado sobre essa temática, exatamente na linguística, né, eu falo mais do aspecto da legislação, tem colegas da linguística que têm desenvolvido um trabalho muito interessante, de fato, para a concretização desses direitos linguísticos, exatamente em relação à população, aos direitos linguísticos dos surdos. Eu quero indicar o trabalho de um grupo da Universidade Federal de Santa Catarina, chamado Tio Jur. Maravilhoso! Exatamente, a professora Silvana lá, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade, chamem-na para conversar, porque ela tem uma experiência, uma prática empírica, uma prática científica que precisa ser compartilhada, né? Então, a gente, em relação à efetivação de direitos linguísticos previstos já, então positivados, a gente tem algumas diferenças em relação aos surdos, por exemplo, da população indígena, da população migratória. Uma das razões uma das hipóteses com as quais
a gente pode trabalhar é o fato de a legislação internacional, digamos assim, em relação a pessoas com deficiência, ser bastante ostensiva, e principalmente no Brasil, com o status constitucional. Aí, nesse ponto, queria lembrar que uma das políticas linguísticas que o governo federal atual pretendeu implementar, eu confesso que teria que ver se foi de fato concretizada, a propósito da pergunta do Hugo, era a tradução em Libras para fala, para o discurso, meio que para o juridiquês, sabe? A traduzir em Libras os nomes, as palavras que identificam algumas coisas do Poder Judiciário, algumas coisas do Poder Executivo. E isso mostra, de algum modo, o quanto que a pauta dos direitos linguísticos surdos e da população surda, os direitos linguísticos da população surda estão mais concretizáveis aí em relação à população migrante, por exemplo. Mas uma coisa interessante, a propósito da pergunta do Hugo, é o que a gente, poucas vezes, voltando para a questão da migração, poucas vezes a gente vê a nossa preocupação com a possibilidade de haver migrante surdo, de haver migrante encarcerado, né? Então a gente sempre pensa em direitos linguísticos dos migrantes e os direitos linguísticos do migrante surdo encarcerado. Exato. Então, a gente vai vendo a série de apagamentos que tem, né? Mesmo quando a gente pensa numa perspectiva de diversidade linguística, o que indica aí que o nosso trabalho, tanto na prática teórica como na prática social e política, ele tem um caminho bastante longo aí de diálogo e trabalho. E eu vou me meter, então, na sua resposta, Hugo, vou pedir licença para a Jael para me meter, porque eu também trabalho com educação de surdo, com tradução e Libras, né, língua de sinais, e além do pessoal da UFSC, que tem realmente um trabalho muito bacana, você também pode procurar os trabalhos do pessoal da USP, do Grupo de Estudos Surdos, e também outros surdos que estão pensando essas questões, surdos e intérpretes que estão pensando essas questões. Por exemplo, a Neiva de Aquino Alves, o Tarcísio Leite, que está, inclusive, na UFSC, a Neiva também está, André Xavier, que está no Paraná, aqui em São Paulo e também no Paraná, Ronice Quadros, Carolina, Fomin, a Vânia Santiago, toda essa galera, Leonardo Castilho, está todo mundo pensando essa questão da língua de sinais e especificamente agora na língua de sinais na pandemia, né, em acesso a isso. A gente vê Thalita, Laís, por exemplo, essa galera está fazendo muita tradução de live e tem muitos grupos de estudo para pensar esses sinais, porque a gente não tinha, né, uma live, a gente também teve que criar uma palavra e também não tinha isso, e também para pensar, como a Gel está falando, sinais para outros termos que agora precisam fazer parte do cotidiano de todos esses grupos. Então, tem grupos de estudo que estão lá pensando em como fazer esses sinais jurídicos, como fazer sinais de live, por exemplo, como fazer sinais de outros campos acadêmicos a partir da entrada, e é meio que a Gel está falando, né? A gente precisa também pensar como isso vai na vida das pessoas, né? Então, surdos entram para a academia, vão, por exemplo, ter um surdo na faculdade de medicina, e aí a gente precisa se adaptar a isso, e aí começa a ser pensado sinais também para isso. Isso, né, Gel? E aí uma coisa interessante da tua fala, Maria Carolina, o direito não consegue prever tudo. Não. Né? Então, e em relação propriamente ao direito linguístico, que é essa regulação da língua, da relação dos sujeitos com a língua, é a língua em movimento. Então, por isso que a gente, sempre que fala de direito linguístico, precisa relativizar um pouco o lugar da lei, propriamente, né? Diz que a gente associa imediatamente quando fala de direito, porque tem, como a Carolina está falando, como a Carol está falando, a prática social mesmo, né? E que faz, não, e a língua... que a gente está falando, né? Como a língua é dinâmica e como ela vai também possibilitando as formas de existência dos grupos, né? É isso que a língua faz, ela possibilita a gente existir em grupo. E aí, dependendo do que acontece na vida das pessoas, é o que você disse, não tem como o direito prever certas coisas, ele vai ter que também ir se adaptando a essas novas formas de existência.
Tenho visto muito isso. Muitos dos meus alunos, por exemplo, estão fazendo trabalho de conclusão de curso traduzindo live, pensando em como fazer live que seja mais inclusiva. Eu já vi lives feitas por 2 surdos, e aí você também tinha esse problema de que se você não é fluente em Libras, você não entendia a live, porque não tinha ninguém falando português. As lives, agora aqui, por exemplo, nessa nossa conversa, essa discussão está riquíssima, mas também não tem ninguém fazendo língua de sinais. Basta eu ter português escrito, né? E isso também para esses grupos migratórios todos, né? Então, basta o cara aprender português escrito, ele já sabe falar. Então, acho que essas questões todas também precisam quase. Elas são meio que feitas acontecendo, né? Perfeito. E no caso da migração, exatamente, que quais línguas, né, da tradução? Quais línguas são escolhidas, né? Que imaginário de língua, por exemplo, ou que imaginário de língua falada por migrantes constituiu, por exemplo, aquela declaração naquele processo que eu mostrei de que existem funcionários que falam inglês, né? Por que não se mencionou outras línguas, né? Porque a presunção de que o inglês vai resolver a questão. E aí a gente leva isso para a internacionalização da universidade, para a política de internacionalização pautada nas disciplinas em inglês, na bibliografia em inglês, enfim, falar bastante coisa. Que massa. Eu acho que agora as perguntas acabaram, Felipe. Que faço? Continuo batendo papo com a Jael, que eu tô amando? É com você, Maria Carolina. Eu acho que, infelizmente, a Mariana não vai conseguir entrar. Então, se vocês quiserem continuar discutindo o assunto, senão, a hora que vocês acharem que esgotou, pode encerrar. Tá, obrigada, Felipe. Jael, é o que eu falei, eu estou em aula, você viu que eu anotei tudo, eu estou conversando com a professora, então, para mim, a gente fica aqui a noite inteira. Eu vou dar mais um pouquinho de tempo para caso alguém queira fazer mais alguma pergunta, e nisso eu deixo meio que assim para você, caso você queira se aprofundar em alguma coisa que a gente comentou aqui. O que você acha? Acho ótimo. Acho ótimo. Aí eu queria aproveitar, apareceu aqui no chat uma menção a também usar para divulgar isso, né? Que a Missão Paz está chamando professores voluntários para atuar como professores de aulas online de português para grupos jovens e adultos, imigrantes e refugiados, né? Então, chamar atenção para a importância dessas entidades que, de algum modo, contribuem para atenuar esse movimento de desresponsabilização do Estado, né, em relação à questão da língua. Né? Então, a gente tem visto uma importância enorme, tanto da universidade como da sociedade civil organizada e não organizada, para promover práticas efetivas, né, no caso do ensino de português como língua de acolhimento. Isso é importantíssimo. Então, aproveitar aí para referir, divulgar aí a Missão Paz e a importância, né, desse tipo de iniciativa. Então, vou fazer a última pergunta, Jael. E aí eu deixo, né, as pessoas com o seu contato e com a possibilidade de pensar mais sobre isso ao longo desses momentos. Você estava falando de português como língua de acolhimento e eu me lembrei desse conceito também de português como língua de herança, né? E como a gente está falando de gente que vem para o Brasil, né? E como que essas políticas linguísticas, a gente está enfatizando no Brasil, mas pensar também como que acontece esse movimento de imigrantes brasileiros, que há grupos agora também que vão incentivar o aprendizado de português como língua de herança. Como que você vê isso? Então, eu vejo essas divisões da língua, né, sempre como atravessadas pela história, né? Então, pensando exatamente sobre a questão da língua de herança, tem
tem um aspecto aí que sempre me chama a atenção muito, que é a vinculação da língua à cultura, né? A associação de língua como um bem cultural, como manifestação da cultura. E eu acho que isso está associado a uma certa divisão que se instaura entre esses imaginários de língua propriamente, né? Então, eu não consigo não associar a promoção de qualquer língua, inclusive como língua de acolhimento propriamente, né? Ou como língua estrangeira, esses nomes aí, eu não consigo não associar a um imaginário aí do que se espera em relação a essa língua, e pontualmente, no caso da língua de herança, a associação que se faz entre língua como patrimônio cultural, isso fica bem marcado na questão das línguas indígenas, né? E às vezes a gente esquece que língua é instrumento, de algum modo, de prática social, né? De vida em sociedade e tal. Então, tem algo da patrimonialização das línguas que, de algum modo, prejudica, inclusive. O que eu acho que em território brasileiro não é o caso da língua portuguesa, que é a língua da cultura e da ideologia dominante. Sim. Né? Mas eu acho que é aquela coisa, né? A gente estava falando aqui agora, que a língua ela é o que possibilita a existência, perfeito, né? É você atribuir significados à existência por conta desse instrumento, dessa possibilidade. E que é, obviamente, permeado de outras coisas, e como a gente acabou de dizer, que também carrega aí toda uma questão de poder, né? Então, acho que dá também quase essa sensação, assim, né, de herança, assim, desse sentido mesmo do cultural, né, dos valores, do pertencimento, dá uma ideia de pertencimento também, né, para além de tudo isso que a gente já falou. Perfeito. A gente vê em comunidades migrantes no Brasil a preservação da língua, no caso de comunidade de bolivianos, por exemplo, ou de outras migrações aqui no contexto da América Latina. A gente vê a preservação da língua espanhola, mas tem algo aí que me preocupa justamente pelo assentamento de que a relação dessas pessoas com a língua vai ficar como um aspecto ali familiar, restrito ao grupo, e aí, do ponto de vista social e macro, né, o Estado mais ou menos se exime de essa inclusão. Né? Então, tem esse aspecto. Exato. Que eu acho que é interessante de pensar também. Olha, Jael, como eu falei, eu poderia ficar aqui conversando contigo a noite inteira, mas eu sei que isso não será possível, então fica combinado que depois eu entrarei em contato com você para a gente continuar essas discussões. Queria agradecer a sua presença e agradecer essa aula sobre direito linguístico, que levou a gente a pensar em tantas outras questões, e agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora com a gente, fazendo pergunta, não fazendo pergunta, mas ouvindo a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, agora, Carol, que a gente já está se falando há 1 hora. Amiga, né? Eu já posso te chamar de Carol e dizer, então, renovar meus agradecimentos ao Felipe, ao GEPOM, dizer da importância de reiterar a importância de espaço como esse para a gente falar em voz alta, construir junto, pensar junto sobre as questões. E falando alto assim, a gente consegue ver em ato, né, ver funcionando o que a gente fala da necessidade de as áreas se conversarem. Eu acho que todas as áreas têm algo a dizer sobre um fenômeno social, tal. Então, acho importante demais espaços como esse para falar de um tema que a mim é muito interessante, assim, o tema, na minha opinião, suspeito, é relevantíssimo para pensar a efetivação de direitos fundamentais, individuais e sociais da população migrante, né, que é a questão da língua, né, e pensar isso de um modo
empírico mesmo, nas respostas imediatas que a gente precisa dar, que o poder público precisa dar, também do ponto de vista histórico, teórico, político, porque aí a gente consegue fazer esse vai e vem massa que a academia nos proporciona entre prática teórica, prática política e conversa sobre tudo. É isso, Jael. Já somos amigas, vou te escrever em breve. Me manda um ar. Carol, também quero. Prazer falar com vocês. Fechou, vou te chamar para outras lives, gata, vou te chamar para o Encruzilhinhas. Então, Felipe, é isso. Muito obrigada, Felipe, pelo convite também de mediar essa mesa. Como eu falei, foi um presente falar de coisas que me interessam, que eu estudo. Então, é isso. Obrigada a todo mundo que está aqui. Até mais.